capítulo 1. Levante a Bíblia o mais alto que você puder. Feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe a nossa vida através desta mensagem. E que nada venha do homem, mas tudo venha unicamente, exclusivamente do Senhor, para nos dar vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Igreja, diga: Senhor Jesus, fala ao meu coração através desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Olha o que está escrito aqui, ó. Preste atenção, mostra lá, irmão. Deixa eu ler ali na televisão, mostra lá. Tem como mostrar? Obrigado. A virtude e a riqueza de quem? Preste atenção nessa história, viu? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era... Não, fale alto. Cujo nome era Jó. Homem íntegro, balança menos, bola. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do que, igreja? Ele era um homem íntegro, reto, e que se desviava do quê? Se desviava do pecado. Se desviava do mal. A pessoa, para se desviar do pecado, do mal, ela tem que conhecer a Deus. Então ele conhecia a Deus. E ele passou a conhecer a Deus, ele passou a ser um homem íntegro, reto, um homem fiel a Deus. E ele foi sabendo o que era certo, o que era errado, o que agradava a Deus e o que desagradava a Deus. Então, o que era para desagradar a Deus, a Bíblia diz que Jó se desviava, que Jó saía daquele caminho. Amém, gente? Aí diz mais, mostra lá. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos ele tinha? 10 no total. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal, os funcionários ao seu o quê? Serviço. De maneira que que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era o maior, o mais bem-sucedido de todo o Oriente. Preste atenção. Jó, ele viveu 3 grandes fases da vida dele. E o interessante que essas 3 fases, preste atenção, viu? Mesmo uma delas sendo negativa, foram 3 fases em ordem crescente. Você vai entender o que eu estou falando. Essa primeira fase da vida de Jó, embora a Bíblia relata que ele era o homem mais bem-sucedido do Oriente, foi a menor de todas. Vocês estão entendendo, sim ou não? De acontecimento, de coisas boas, ou até mesmo de coisas o quê? Ruins. Preste atenção. Então a Bíblia diz que ele era o maior de todos do Oriente, o mais bem-sucedido. Tipo assim, ele era o homem mais rico aqui, mais respeitado do Brasil. Um exemplo. Amém, gente? Aí diz assim mais adiante. Vamos lá. Seus filhos, preste atenção aí, tá? Que Deus tem bênção para a tua família em cima dessa palavra. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam o que, igreja? Banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava. Jó fazia o quê? Não, tem que ser com fé. Jó fazia o quê? Porque você também vai chamar. Preste atenção. Você sabe por que Deus abençoa muito essa igreja aqui? Sabe por quê?
Porque é uma igreja que tudo que se faz aqui sai direto da onde? Da Bíblia, da palavra. Não é invenção de pastor, não é invenção de homem. Vocês estão entendendo, sim ou não? Vou dar isso aqui, vou fazer isso aqui, mas qual é o respaldo bíblico? Não tem, é só uma coisa que eu acho que vai dar. Não. Para dar certo, para ser abençoado, tem que ter respaldo bíblico. Tem que sair da Bíblia, tem que vir do coração de Deus. Amém? Então, Jó, depois que os filhos comiam, bebiam, todos juntos, ele mandava chamar todos eles. E para que Jó mandava chamar todos eles? Olha na Bíblia, acompanhe. Segundo a palavra, diz assim, chamava Jó a seus filhos e os o quê? Santificava. E os consagravam a Deus, apresentavam a Deus e os ungiam com óleo santo. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, além de chamar os filhos para consagrar os filhos, apresentava de madrugada ofertas por cada um deles. Essa oferta é para esse filho, essa oferta é para esse outro, essa oferta é para fulano de tal, essa oferta é para essa filha. Apresentava uma oferta para cada um deles, isso pelas madrugadas. Amém, gente? Tudo com o propósito de Deus perdoar os seus pecados, de Deus perdoar as suas falhas. É importante que você entenda que, principalmente naquela época, todas as vezes que as pessoas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, iriam se dirigir a Deus, falar com Deus, conversar com Deus, fazerem pedidos a Deus, eles sempre apresentavam primeiramente ofertas. Eles sempre apresentavam holocaustos. Eles nunca iam se apresentar a Deus de mãos o quê? Vazias. Sempre apresentava algo. E quando iria pedir algo, já era um propósito mais forte. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí diz aqui, mostra lá. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quem vive rodeando essa terra? Quem vive passeando essa terra? Quais são os sinais? Acidentes. Quais são os sinais? Assaltos. Quais são os sinais? Assassinatos. Quais são os sinais? Sequestros. Quais são os sinais? Tudo que você vê de ruim acontecendo por aí. Falando de acidentes, vocês observem muitas vezes acidentes que você fica olhando para a posição dos carros envolvidos nos acidentes e você fica se perguntando: mas como é que isso aqui aconteceu? Mas como é que esse carro veio parar aqui? Mas como é que isso aqui ficou dessa maneira? Mas como é que esse fulano aconteceu isso com ele? Como é que ele caiu daqui? Como é que isso e aquilo outro tal? É importante você ter a proteção do Espírito Santo, a proteção de Deus na tua vida, para que você tenha livramentos. Porque, segundo
a própria palavra, o diabo ele anda por aí, passeando na terra. E esse passeando na terra não é para ele pegar um bronze, não é para ele pegar uma boa churrascaria, é causando desgraça na vida das pessoas. Nós estamos aqui buscando a Deus, ele está por aí matando pessoas. Nós estamos aqui adorando a Deus, ele está por aí causando acidentes de carro. Nós estamos aqui adorando a Deus, ele está por aí fazendo assalto. Lembra do que eu falei do estudo de batalha espiritual? Tem gente que diz, fulano, aquele ladrão safado, não sei o quê. É o diabo usando fulano. É Satanás usando aquela pessoa e causando aquele assalto, irmão. E causando aquele sequestro. É o diabo usando alguém para até mesmo causar um acidente de trânsito. É o diabo usando alguém. Você quer ver um exemplo de negócio de assalto e negócio de assassinato? Muitas vezes, a pessoa, quando vai dar entrevista, que cometeu o delito lá, diz, não sei, eu não queria fazer isso, eu não queria. Nós, muitas vezes, olhamos e que nada, isso é um safado, isso é isso, não sei o quê, mas na maioria das vezes pode ter certeza que é verdade. A pessoa de repente não queria matar e matou. A pessoa de repente não queria fazer aquilo e fez, porque foi usada por um demônio, por um espírito do mal para causar aquilo ali, porque a Bíblia diz claramente que o diabo ele anda o quê, gente? Anda o quê, irmão? Passeando pela terra. E esse passeio de Satanás custa caro. Esse passeio do diabo causa tudo isso por aí afora. Tudo isso por aí afora. Tem muita gente que fala, toda chuva é de Deus. Todo vento é de Deus. Nem tudo, viu, meu irmão? Tem muita desgraça que acontece aí devido a tanta água, tanto vento, isso e aquilo outro. E a pessoa não entende que é o diabo fazendo o quê, gente? É o diabo fazendo o quê? Passeando na terra, causando derrota, fracasso, destruição na vida das pessoas. É o diabo, gente. E a gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que acordar, porque infelizmente existem muitos pregadores, existem muitos membros, existem muitos obreiros, povo de Deus, que nos dias de hoje tem se moldado aos acontecimentos, tem se moldado, tem se enquadrado, tem se deixado levar a tudo que está ocorrendo na terra. Tipo assim, é normal, faz parte, é assim mesmo, temos que aprender a viver com isso aí. Se moldando a situação, achando que é algo normal, achando que é algo que vai ter que passar mesmo. O cristão, ele tem que entender que, uma vez sendo fiel a Deus, uma vez fazendo a vontade de Deus, uma vez sendo temente a Deus, Deus vai estar sempre com ele. Deus vai estar sempre ao lado dele. Deus vai estar sempre na vida dele. Com isso, imagine, eu andando aqui com Deus, eu andando aqui com o Senhor, e na miséria, porque o país está numa crise. Tem fundamento isso? Tem ou não, gente? Não tem. Tem lógica um negócio desse? Eu não estou andando com Deus. Eu estou andando com quem? Ele tem o quê? Simplesmente ele é dono do ouro, da prata. Simplesmente ele fez tudo o que existe na terra e eu andando com ele, estou com o sapato furado.
E eu andando com ele, estou com a calça rasgada. Se bem que calça rasgada hoje não é sinônimo de miséria. Olha, calça rasgada hoje é isso aí. É a mais cara. Vocês estão entendendo sim ou não? Então deixa eu tirar esse negócio de calça rasgada. Porque calça rasgada hoje não é miséria. É moda. Vocês estão entendendo sim ou não? E mostrar a calça rasgada de alguém, ó. Entendeu como é que é? Então, é moda. Vocês entenderam? Mas como é que eu estou andando com o dono de tudo e não posso nem comer num restaurante? Como é que eu estou andando com o dono de tudo e não posso comprar um presente, comprar uma coisa para mim? Vocês estão entendendo? Mas por que acontece isso? Porque a pessoa, o cristão, está se moldando a esse mundo, a tudo o que está acontecendo nesse mundo. E não é isso que tem que acontecer. Nós não podemos nos moldar ao mundo. O mundo é que tem que se moldar ao nosso Deus. O mundo é que tem que se moldar ao Deus da nossa vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? Não é a gente se moldar ao mundo. Não é a gente estar satisfeito com o mundo. Não. O mundo é que tem que se voltar para o Deus que a gente anda com Ele. Vocês estão entendendo a palavra? Sim ou não? Então o diabo vive passeando por onde, gente? Causando tudo que é desgraça. Aí diz ali, ó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém, olha o que Deus falou. Já pensou Deus falando isso de você? Já pensou? Deus falando isso de você, Maria. Deus falando isso de você, João. Deus falando isso de você, Severino. Deus falando isso de você. Imagina. Olha o que Deus falou de Jó. Mostra lá. Porque ninguém na terra... Misericórdia, é forte isso aí. Ninguém na terra... Estou esperando mostrar. Ninguém na terra é semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente, que se desvia do mal. Então vamos lá. Jó era o quê? Homem o quê? Reto e que se desvia do mal. Isso quer dizer que se você, se nós andarmos assim, quem vai falar bem da gente? Deus. Quem vai andar com a gente? Aqueles amigos que só diz que é amigo quando tu não está precisando de nada. Tamo junto, porque tu não precisa de nada. Porque quando tu está precisando, tu vai atrás dele, ele se esconde. Esses aí não interessam. O único amigo que interessa para andar com você é esse aqui, ó. O Deus Todo-Poderoso. O Deus grandioso. É o único. Pode glorificar bem forte. É o único. Você só precisa desse amigo. Só precisa desse. Os outros não querem mais andar com você, porque quando você está numa fase que você não pode fazer nada por ninguém, olha, os amigos, entre aspas, some tudo. Tem um monte que diz ser amigo meu, passa na porta da igreja aqui, nem parar, nem entrar, nem para ver. E aí, tá tudo bem com o senhor? Tá precisando de alguma coisa? E eram tudo pessoas que antigamente falavam, tamo junto. Tamo junto. Tô com o senhor. Passa na porta da igreja aqui. Passa aqui direto. Mas nenhum entra para ver se eu estou precisando de alguma coisa. Amém, gente? E eu vou ser bem sincero. Não estou perdendo nada com isso por eles não entrarem. Porque para mim o que importa... Ei, segura a visão. É Deus entrar nesse ministério.
Isso é o que importa. Deus entrando, tô nem aí para eles. Vocês estão entendendo, sim ou não? É assim que tem que ser as coisas. Olha o que Deus falou de Jó, mas falou porque Jó era o quê, querida? Íntegro, reto, que mais? Temente a Deus e que se desviava do quê? Deus é contigo e não abre, irmão. Deus vai ser contigo o tempo inteiro. Deus só vai falar bem de você. E não é com falsidade, não. Porque você está cercado de pessoas que falam bem de você falsamente. Na tua frente, você é tudo de bom. Quando tu vira as costas, parece aquele Coxinha e Doquinha lá de Fortaleza. Não é? Quem conhece Coxinha e Doquinha? Entendeu? Vai-te embora, carniça. Fala mesmo assim. Tá na frente assim, o outro chegou lá, ó, vão cortar a luz do cara ali e tal, não sei o quê. Aí Coxinha falou, pode cortar, entendeu? Aí o cara da companhia elétrica disse, eu esqueci o alicate. Aí ele, e o meu tá podre, é. Deu o alicate dele pro cara cortar. Aí o cara cortou. Aí pronto, foi embora. Daqui a pouco vem o dono da casa. Aí Coxinha, fulano, teve aqui o pessoal aqui para cortar a tua energia, eu me briguei, ralei com ele, mas foi um pau, eu dei murro, tal, derrubei no chão, mas eu não consegui, que tinha bem uns 10. Falso, gente. Tá cheio de coxinha na tua vida. Tá cheio de coxinha no teu caminho. Tá cheio de coxinha na tua vida, tem de coxinha no teu caminho. Aí, ó, fica batendo nas tuas costas, dizendo que é teu amigo, que é não sei o quê, papapá, papapá. Tudo conversa mole. Ou, tudo conversa de coxinha. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, muitos são dessa maneira. O único que é teu amigo de verdade é Deus. Amém? Na terra você tem pessoas que até te consideram, mas amigo de verdade é só Deus. Amém, gente? Você está entendendo a palavra? Mostra lá. Aí diz, ó, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Jodebalde teme a Deus? Será que ele teme mesmo? Será que ele faz a vontade do Senhor por amor, faz de coração? Porque, olha o que ele disse ali, ó, Satanás. Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua o quê? A sua o quê? E a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste. Olha o diabo reconhecendo. E os seus bens se multiplicaram na terra. Porque é o que Deus faz. As obras da sua mão vão se multiplicar, as bênçãos vão se multiplicar. Tudo na terra vai se multiplicar. Seu, tudo que é seu. Amém, gente? Por Deus. Aí diz, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti e a tua face. O diabo disse assim, ó, sabe por que ele te adora? Sabe por que ele faz a tua vontade? Sabe por que ele se desvia do mal? Sabe por que ele é isso e aquilo outro aí de bom, né? Fiel, íntegro? Porque o Senhor, Deus, dá tudo para ele. Porque o Senhor cercou ele de sebe. Porque o Senhor protegeu ele e a casa dele. É por isso que ele é assim com o Senhor. É por isso que ele diz que o Senhor é tudo para ele. Agora, tira tudo que ele tem, ó o diabo, tira tudo que ele tem para ver se ele vai continuar te adorando, para ver se ele vai continuar te buscando, para ver se ele vai continuar. Ele falou isso aí com Deus ou não falou? Mostra lá o trecho, mostra lá. Estende a mão, estende porém a mão e toca. O diabo mandando Deus fazer o quê? Tocar em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. Gente, Jó estava para entrar numa segunda fase da vida dele.
E essa segunda fase seria de grandes perdas. Vocês entenderam? A pessoa, ela passa muitas vezes por fases na vida de perda. Vocês entenderam? De perder algo. E esse perder algo, muitas vezes é por conta do pecado da pessoa, e tem vez que esse perder algo é que ela está sendo provada. Deus, ele quer saber se realmente essa pessoa está desapegado àquilo e se Deus é mais importante para ela do que determinada coisa. Quem está entendendo? Levanta a sua mão. Aqui no caso de Jó, ele estava sendo o quê? Provado. Mas foi Deus que tirou tudo que Jó tinha? Tem pessoas que falam que Deus tirou tudo. Olha o que diz aí o próximo versículo. Vamos ver se foi Deus que tirou tudo. Disse o Senhor a Satanás: eis que eu vou tirar tudo que ele tem. É isso aí que está escrito? O que está escrito? Eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas. Mão de quem? Mão de quem? A mão do diabo. Você não vai estender a mão em uma coisa, o resto você fica à vontade. Então observe que não foi Deus que tirou, ele só permitiu. E quem tirou foi quem? Porque o diabo, ele só trabalha para tirar. Ele só trabalha para arrancar. Ele só trabalha para te prejudicar. Deus jamais vai te prejudicar. Vai ter situações que ele vai permitir para ver qual é o seu pensamento, para ver qual é a sua visão, para ver se realmente você o ama de todo o coração, teme a ele de todo o coração, porque é fácil você dizer que Deus é maravilhoso, poderoso, grandioso, e quanto a igreja está lotada. Eu quero ver dizer que Deus é tudo isso com 2, 3 pessoas na reunião. Vocês estão entendendo, sim ou não? É fácil você dizer que Deus é isso e aquilo outro de maravilhoso, enquanto você está recebendo aumento de salário, enquanto você está comprando a sua casa, enquanto você está trocando de carro, enquanto a sua família está toda feliz. É fácil. O que Deus quer ver se realmente isso é verdade é quando você estiver passando um estreito, passando por uma dificuldade, passando por um problema, passando por uma situação difícil. Se você continuar amando a Deus, buscando a Deus, se você continuar firme com Deus, aí sim você está demonstrando que ama a Deus. Aí sim você está demonstrando que Deus é tudo na tua vida. Mas tem gente que quando a coisa está apertada, quando a coisa está difícil, primeiro pensamento: vou sair da igreja. Primeiro pensamento: não vou hoje buscar a Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, muitas vezes nos deparamos diante de uma provação e não estamos observando isso. Então Jó, ele perdeu tudo que tinha. O diabo estendeu a mão, tirou saúde, tirou filho, tirou empregados, tirou os animais, tirou tudo. Jó ficou sem o quê? Entrou uma nova etapa na vida de Jó. Perdeu tudo. E na época em que Jó perdeu tudo, que ele não tinha mais nada, ele continuou adorando a Deus? Continuou ou não? Continuou. Ele continuou sendo fiel. Tem gente que contrai um câncer e se afasta da presença de Deus. Tem gente que fica desempregado e se afasta da presença de Deus. Tem gente que perde o casamento e se afasta da presença de Deus. Tem gente que perde um parente e se afasta da presença de Deus. Está errado. Vocês estão entendendo, sim ou não? Você está demonstrando, igual o jovem rico, que você amava mais aquilo do que o próprio Senhor. Amém, gente? Então você tem que vigiar nisso. Vigiar nisso. Então Jó entrou numa nova etapa da vida dele,
E a nova etapa foi de grandes perdas. Alguém na terra nunca perdeu tanto como Jó perdeu. Por isso que eu disse que as 3 etapas da vida de Jó foram de situações só crescentes. A primeira etapa ele estava crescendo financeiramente, saúde, família, uma bênção. A segunda, de ruim, cada vez mais acontecia coisa ruim na vida dele. Perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu família, perdeu um monte de coisa. Um monte de coisa. E o diabo ainda falou com ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Falou ou não falou? Não, foi a mulher dele. Aquela mulher endemoniada, aquela mulher não sei o que, não prestava. Quem tem que morrer é aquela mulher. Não, gente. Isso faz parte do estudo da batalha espiritual. O diabo falou na boca da mulher. Porque se ela fosse uma pessoa que não prestasse, Deus também tinha dado cabo para ela. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ela foi usada pelo diabo. Ela foi usada por Satanás tendo falar aquilo. Amém, gente? Ou Deus não poderia matar ela, permitir, que o diabo tocasse na vida dela e depois da outra mulher para Jó? Não poderia, não? Poderia ou não? Mas Deus conservou ela também. Vocês estão entendendo, sim ou não? Acredito que ela não era muito firme, ela não era muito fiel, e Deus deixou até para que ela visse o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Foi o que aconteceu. Vocês entenderam? Permitiu ela até ficar viva, para ela ver o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que é fiel a Deus. Amém, igreja? Então ele passou essa fase muito difícil e depois entrou na terceira fase da vida dele. A terceira fase foi a mais abençoada de todas. A Bíblia diz que enquanto ele orava pelos amigos, nem era por ele, cheio de doença, perdeu tudo e ainda de tanto amar e adorar a Deus, ele orava pelos amigos. Ele orava pelas pessoas. Ele orava por aqueles que precisavam de ajuda. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Levanta a sua mão. Ele orava. Então, naquele momento, Deus abençoou e mudou a história de Jó. Ele entrou na terceira fase da vida dele, que tudo que ele tinha perdido, com exceção de filhos, ele recebeu em dobro. A quantidade em dobro. Tudo ele recebeu em dobro. Só filho, que é uma coisa mais assim, né? Pesada, né? Para criar. Ele tinha 10, perdeu 10 e ele ganhou quantos? 10. O dobro seria o quê? 20. Mas o resto, animais, funcionário, dinheiro, tudo foi em dobro. Então, ele teve um crescimento muito maior do que o que ele tinha na primeira etapa da vida dele. E tudo porque ele era fiel, temente a Deus. Vocês entenderam a palavra? Continue sendo fiel. Continue sendo temente a Deus. E você vai ser muito mais abençoado. Diga glória a Deus. Amém, igreja?